Bom dia, pessoal. Mais um chimarrão com a Tati e com o João, que a gente estava em débito com vocês. E hoje, então, nós vamos tratar da palavra permacultura, a sua origem e as relações da palavra agricultura, cultura, educação e Nutrição. Sejam bem-vindos ao nosso chimarrão matinal. Eu vou contar para vocês qual é a minha visão de paulistana do chimarrão, que é o chá que toma, não é qualquer chá, não é chá na verdade, porque não é Camellia sinensis, é Ilex paraiguensis, que é a erva que é usada no mate, a erva mate. E as pessoas, não todas, claro, mas muitas sentam para tomar mate de manhã e resolvem os problemas do mundo, falam do céu e da terra e de tudo que é assunto enquanto estão tomando mate. Então a gente resolveu fazer um mate aqui online, falar com vocês tomando mate e trazer assuntos diversos que envolvem esse mundo da permacultura. Porque geralmente eu e a Tati da manhã a gente acorda bem cedo, tipo 5 horas por aí, e aí a gente toma mate. E a gente começou a ver que durante o mate a gente organizava não só nossa agenda, como a gente começava a abordar uma série de assuntos, né, do que a gente está lendo ou sobre o que a gente está pesquisando, e começava a discutir isso. E aí surgiu então a ideia da live, já que está essa questão toda de não poder estar os cursos presenciais ou estar tratando com as pessoas aqui. Nós resolvemos então propor essa coisa do chimarrão com a Tati e o João, que é um pouco do que a gente discute de manhã, eu e ela, ou ela e eu, né? Então hoje a ideia era falar um pouquinho sobre isso, que a palavra permacultura, como muitos aqui já sabem, vem da união da palavra agricultura permanente. O Bill Mollison começa a sua pesquisa falando sobre agricultura permanente. Ele passou 20 anos pesquisando, 20 anos não é 2, 20 anos pesquisando como que os povos, as civilizações antigas, se mantiveram tanto tempo nos territórios sem impactar os territórios. E como é que esse mundo dito moderno, né, industrial, tão inteligente, agora estão falando que a gente é Homo sapiens sapiens, eu estou duvidando bastante disso, né? Como é que a gente, nós, essa civilização que está posta agora, conseguiu em tão pouco tempo impactar tanto? Esse era o foco da pesquisa dele. E aí nesse processo de pesquisar agricultura sustentável ou agricultura permanente, né, que já tinha discussões lá de 1700 sobre isso, ele começou a ver que a questão não era só uma agricultura permanente. Começou a ver que esses povos que estavam desenvolvendo a sua vida e os seus processos, que a agricultura tinha uma relação direta com espiritualidade, porque as pessoas benziam o solo, porque tinha toda essa questão religiosa envolvida, né? Tinha as comemorações dos solstícios de inverno, solstícios de verão, as celebrações de colheita, celebrações de plantio, então que era muito mais do que uma agricultura permanente. Ele começou a ver que a questão toda era organizar algo dentro de uma visão de cultura permanente, era mais que agricultura, era cultura, era toda a cultura. E daí surge a palavra permacultura. Como é que nós podemos criar uma forma de vida que tenha permanência, ou seja, reunindo a cultura dentro de um processo permanente. E como é que a gente vai criar? A gente cultiva. Então a gente usa a palavra cultivo, cultivar, para as culturas agrícolas todas que a gente tem. Eu vou cultivar milho, vou cultivar trigo, mas eu também cultivo bons pensamentos, eu cultivo certos hábitos, eu cultivo atitudes, eu cultivo uma forma de viver. Quando eu acordo e todo dia eu faço aquilo daquela maneira e torno as coisas habituais e familiares para nós ou não. E quando a gente fala de permacultura e de criar uma cultura com permanência, a gente precisa então olhar o que a gente está cultivando, quais são os hábitos que a gente nutre, que a gente cultiva no dia a dia e que, portanto, vão ser ou não permanentes, ou seja, que vão ter a capacidade de nos fazer permanecer por mais tempo, de fazer os sistemas que a gente tem permanecerem por mais tempo. E a gente já vê os sinais, né? Isso que o João falou, então, já há muito tempo. No começo do século XX já está tudo documentado, a nossa degeneração, a degeneração da nossa saúde, a degeneração da nossa agricultura.
A gente pode ainda não ter visto o resultado final disso, mas a gente já tem uma situação de doenças muito mais precoces, muito antes do que a gente via antes, ou seja, pessoas muito mais jovens ficando doentes muito mais cedo de doenças que antes você via quando as pessoas tinham 70, 80 anos. Então nós já temos vários resultados e a gente não acorda para o fato de que nós estamos cultivando isso, que nós estamos fazendo uma cultura que não é de permanência. Então o que acontece? Pegando esse gancho do que a Tati está falando, qual é a visão? Imagine o seguinte, você vai no médico hoje porque está sentindo alguma coisa ou tem algum tipo de enfermidade. Essa enfermidade que você está sentindo hoje é o resultado dos últimos anos de algumas coisas, de alguns hábitos ou maus hábitos que você adquiriu, seja o que for, porque fumava, porque bebia, ou porque bebe, etc., né? Ou por tipo de alimentação, enfim, seja o que for. Então, o que a gente está vivendo agora, ou seja, nessa década, vamos pôr assim, o tipo de veneno que a gente está usando, os hábitos que a gente está cultivando, você vê que as pessoas ouvem música em tudo que é lugar, hoje tu entra em qualquer lugar, tem música, né? Ou seja, ligada numa rádio, que o cara está dando notícias, que está dando não sei do que, tudo isso está passando pela gente, tudo isso está passando por nós. É que as pessoas estão tão desconectadas, com tão pouca realidade, de introjeção, ou seja, de reflexão, que parece que não se percebe. Às vezes tu fala e a pessoa diz, não estou nem ouvindo, né? Ou seja, se a pessoa não está nem ouvindo o som que está rodando no ambiente que ela está, é que algo está muito grave, porque tu já está neutralizando aquilo, ou seja, o teu ser está neutralizando aquilo porque aquilo não é bom, né? Então, assim, o resultado disso que está acontecendo agora, ou seja, o que está acontecendo agora, vai trazer um resultado depois. Então, os problemas sociais e de saúde que nós vamos ter na próxima década, ela está começando agora. E o que a gente está tendo de problema agora foi o que a gente começou lá atrás. Essa crise de autismo, por exemplo, em crianças, talvez tenha alguns psicólogos assistindo, ou seja, a quantidade de crianças que está tendo problema com autismo foi desde o momento que começou a entrar o glifosato. E o milho transgênico nos Estados Unidos começou bem antes, então os problemas com autismo com crianças começaram bem antes lá, e agora isso invadiu aqui, de uns anos para cá, tem uma década mais ou menos que foi liberado, um pouco mais, que foi liberado o milho transgênico, o uso do glifosato se ampliou, então a tendência agora é aumentar isso, né? Então só para a gente entender que a ação que a gente comete agora, que nós estamos realizando agora, ela tem um resultado mais adiante. Né? Então todo o problema que está acontecendo agora, ele vai criar uma crise mais adiante. Então aí é o que a Tati estava falando do cultivar. Quais são os hábitos que eu estou cultivando hoje e eles vão me dar um retorno mais adiante. Ou seja, então, o que são hábitos bons e o que são hábitos ruins. E enquanto eu não consigo me liberar de hábitos ruins, ele no futuro vai cobrar, ou seja, esse ônus, né? Porque enquanto a gente é jovem ou está começando um processo, tudo é válido, tudo vai, né? É que nem essa coisa, essa visão de saúde que a gente tem. Outro dia a gente discutia sobre isso, a quantidade de exercícios físicos que as pessoas estão fazendo. Se vocês forem nesses pessoal que trabalha com terapias de massagem, esse tipo de coisa, tu vai ver que a maior parte dos clientes dessas pessoas são as pessoas que correm ou fazem excesso de exercício. Por quê? Porque o exercício em excesso não é bom, né? Então também nós estamos cultivando uma ideia de saúde que na verdade não é boa. E o resultado vem depois, né? Então é interessante a gente ver as coisas no tempo. Isso é que é a essência da sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É aquilo que se sustenta, que é infinito. E a gente tem que entender que permacultura, essa criação de cultura, é permanente também. Ou seja, a gente está sempre criando cultura e está sempre colhendo do que cultivou. Então isso é uma coisa que a agricultura ensina pra gente de uma maneira tão óbvia, e às vezes a gente não faz essa ponte. Eu coloco uma semente hoje no solo e daqui a alguns meses eu vou colher o fruto daquela semente, dependendo da planta que é. Se for uma árvore, dali muitos anos; se for uma tamareira, dali 60 anos. O que a gente tem aí como símbolo é que eu semeio hoje e colho amanhã, num amanhã mais próximo ou mais distante. Ou seja, a gente está constantemente
plantando e colhendo, a gente está constantemente fazendo cultura através de tudo que a gente faz. Se a gente vai na loja e tá tocando música, se a gente entra em casa e vê TV, se a gente come com displicência, se a gente come qualquer coisa, não sabe o que está comendo, o que a gente está fazendo? Cultura. Aí no futuro a gente fica doente ou fica saudável, a gente se sente realizado e pleno, a gente se sente frustrado. O que é isso? A colheita. Então, Bill Mollison diz que a primeira decisão ética é assumir a responsabilidade pela própria vida e pela dos nossos filhos, e que a gente faça isso agora. Por quê? Porque nós estamos permanentemente criando cultura com o pequeno e o grande hábito que a gente tem, com aquele que é mais arraigado ou menos arraigado, nós estamos o tempo todo plantando e o tempo todo colhendo. E a proposta da permacultura é então dizer: por que a gente não faz isso com ética? Por que a gente não faz isso com amor? Por que a gente não faz isso com uma determinada consciência que vai fazer com que a gente permaneça por mais tempo e principalmente que a gente gaste pouca energia, que a gente não desperdice o nosso tempo de vida e os nossos recursos para fazer as coisas que a gente quer fazer ou que tem que fazer. Então, quanto mais a gente reflete sobre as coisas de uma maneira bem coerente ou fria, ou o termo que queiram usar, mais você começa a tirar resultados mais essenciais sobre elas, né? Porque, por exemplo, todo o processo, toda doença, ela tem uma relação direta com ou a comida ou a forma de pensamento. Certo? Ou seja, então agora eu vi pela internet que começou a entrar uma quantidade enorme de mensagens, essas propagandas sobre hemorroidas, por exemplo. Né? Eu fazia muitos anos que não via nada entrar disso na internet. Agora eu entrei no Facebook para responder algumas pessoas e tinha um monte de mensagens sobre isso. Se eu for fazer pela linguagem do corpo, o que é hemorroidas? É medo. Certo? Ou seja, então o que acontece? Tanto que a gente faz a expressão de que, não vou falar a expressão, mas assim... Deve ser uma expressão gaúcha. Não vou falar. Então, mas assim, o que acontece? Existem muitas pessoas que estão com problema em função, obviamente, do coronavírus, medo do coronavírus ou do futuro, do trabalho, do não sei do que. Então aí você começa a ter uma infinidade de pessoas com esse problema, vai chegando nos médicos, por fim isso começa a rodar nas redes sociais. Certo? Então, todas as ações têm uma reação, nada é por acaso. E quem não tem vida simbólica, hoje a Tati falava para mim isso, quem não tem vida simbólica ou não percebe a vida simbólica, está andando como que a reboque, está andando de qualquer forma, porque tudo tem um significado. Tudo. Ou seja, não cai, tem um trecho da Bíblia que diz que não cai um fio de cabelo que Deus não saiba. Se você machucou um pé, aquilo tem um significado. Se tu machucou a mão, é outro significado. A mão é com que você pega as coisas, é como é que tu gasta a tua energia, certo? Né? É a tua mão. O pé é caminho. Né? Aí depende se é o pé direito ou se é o pé esquerdo. Então, se eu machucar uma mão é uma coisa, se eu machucar o pé é outra. Claro, eu posso dar explicação que foi assim que caiu o martelo, que caiu o prego, que aconteceu tal coisa, dei com o dedo na porta do carro. Isso não importa. Ou seja, o que importa é que tem um simbolismo em cada coisa que acontece conosco. Então, na nossa ideia de educação, por isso que surgiu a ideia da Escola Rama que a gente está montando, é que isso o que foi, Tadinho? Tá está rindo de mim, isso é bullying. Isso a gente está montando há 10 anos. Há 10 anos, porque todo dia a gente monta. Todo dia a gente monta, é por isso que ela está rindo de mim, mas é que nem a gente fala que o planeta não foi criado, o planeta está sendo criado. E eu acho que Deus faz um chamado para que a gente seja co-criador, então nós estamos tentando co-criar. E a escola está sendo criada. Bom, mas assim, uma das coisas da base do trabalho da Escola Rama é que a gente percebe essa vida simbólica. Se a gente levasse isso para dentro das escolas desde o início da escola primária, as crianças teriam um sentido muito mais fácil com tudo, porque nada acontece por acaso. Né? E parece que as coisas vêm do acaso. Tu sai a viajar e fura um pneu, aquilo é um acaso. Não é um acaso, tem um significado. Tudo tem um significado. Acontece que como a gente não aprendeu, né, a ver,
Por isso que a gente fala que quem conhece, reconhece. Se eu começo a trabalhar e a perceber o simbolismo das coisas, eu começo a ter... É como se o universo estivesse conversando comigo. Vamos conversar dessa forma. Ou seja, tudo tem um significado. Tu vê que tem uma literatura que a gente lê que chama Animal Speak, que são a forma como os índios interpretam os animais que aparecem na vida deles. Então aquilo para eles, o universo está falando alguma coisa para eles. Então eu saio no campo e aparece um tipo de animal, aquilo significa alguma coisa, né? Eu paro num sinal e de repente me chama a atenção a placa da frente. Por nada, porque eu podia estar olhando para outro lugar, mas a placa daquele carro me chama a atenção. Que número está escrito ali? Aquilo tem um simbolismo, né? Só que a gente não vê as coisas dessa forma. Então, por não ver dessa forma, a gente perde de aprender, né? E tem muito para aprender. Porque esse planeta é uma planeta escola, nós estamos aqui para aprender, não tem outro sentido de estar aqui. Não tem por que estar aqui se não for para aprender alguma coisa, para a gente ficar melhor. Senão a gente vai viver que nem os animais, simplesmente comendo, bebendo e cagando. Ou talvez pra gente sair daqui. Enquanto não aprende, não sai. Essa é outra lição da escola, ficar da rodando. Escola. Se você não aprende, repete. Não aprende, repete, não aprende, repete. Isso, e se o planeta é uma escola, então se a gente não aprende, repete, não repete, fica reencarnando aqui infinitamente porque não aprendeu. Então dizem que tem muitas outras dimensões de outros planetas pra gente visitar, mas a gente precisa realmente aprender. Ou pelo menos entender esse sentido simbólico do porquê a gente está aqui, ter algum propósito individual de vida, porque tudo isso no fim é para dizer que nós somos capazes de criar o nosso destino. A permacultura é uma das ferramentas para isso, através do que? Dessa consciência de que a gente está permanentemente plantando e colhendo. Então, né, como alguém falou, estamos na era da ansiedade, estamos na era da depressão, estamos na era do ataque cardíaco, estamos na era do falta de... estamos na era da distração. Nós não estamos na era dessas coisas. Nós plantamos tudo isso e nós só estamos colhendo. A gente está colhendo de um estilo de vida que nos deixa ansiosos. A gente está colhendo de ter focado em valores materiais e num sistema todo que agora não tem sentido para nós. Então a gente está só colhendo. E se a gente não enxerga esse símbolo elementar, o do plantar e do colher, nós não temos como criar cultura permanente. Nós não temos como ser autores do nosso destino. Ou a gente enxerga que está plantando e colhendo, ou a gente está... que era o que a gente estava conversando hoje um pouco mais cedo antes de começar a live, na realidade a gente não está vivo, ou como o João falou, a gente está a reboque. Ou seja, nós estamos numa inércia, nós estamos num automatismo, nós não estamos construindo nada. E quando a gente está falando em permacultura, em criação de cultura de uma maneira consciente, eu tenho que entender o sentido simbólico das coisas, eu tenho que ver o que as coisas significam para mim, para eu poder dar significação para as minhas atitudes e poder fazer escolhas mais conscientes. Só assim eu posso fazer construção de futuro, construção de destino. Senão nós estamos na inércia. E aí vamos achar que estamos na crise, vamos achar que estamos na era do colapso. Não, nós construímos o colapso todos os dias da nossa vida. Lá de trás nós construímos o colapso com o tipo de agricultura que a gente faz. A gente construiu o colapso querendo consumir loucamente. A gente construiu isso. Agora nós estamos colhendo. Ao mesmo tempo, é época de semeadura. Sempre é época de plantar. Então a gente pode semear agora, a gente pode plantar agora, mas o que nós vamos plantar? Se a gente não para pensar, a gente só vai colher o que a gente plantou agora sem saber que plantou. Então a ideia é saber o que planta. Tá mais consciente do que faz, de quais são os hábitos. Quantas milhares de ferramentas tem para cultivar o campo externo, para cultivar o campo interno, para mudar de hábitos, mais que nunca a gente tem acesso a um monte de ferramentas, mas a gente põe em movimento ou não põe em movimento? Eu tenho um amigo que tem várias cicatrizes na cabeça, que bate com a cabeça várias vezes, sempre bate com a cabeça. Um dia nós saímos de um lugar e tinha uma travessa em cima de uma porteira que era baixa. E eu vinha na frente, né? E eu disse assim, olha pessoal, vamos cuidar, porque senão a gente vai bater com a cabeça aqui, tem que se abaixar. E ele lá atrás pegou e disse assim, a vontade que dá quando eu passo aqui é bater com a cabeça nesse lugar. Então, e a gente começou a rir todo mundo, porque é gozado, assim, porque a primeira coisa que você pensa quando tem uma coisa que você pode bater com a cabeça, automaticamente tu pensa assim, não, eu vou me agachar para não bater com a cabeça. A vontade dele era bater com a cabeça. E ele é uma pessoa que, as pessoas que convivem sabem, ele tem uma dificuldade enorme de ceder uma ideia.
certo? Então o que acontece? A natureza dele é bater com a cabeça, ele sempre bate com a cabeça, porque ele não cede. Então, por exemplo, pessoas que têm problema no joelho, é porque não se dobra. Né? Então, porque existe uma ferramenta, uma peça na igreja que como é que chama aquilo? Genuflexório. Genuflexório, que a pessoa se ajoelha para orar. Então tem até uma expressão, né? Se ajoelhou, tem que rezar. Então, quem não se dobra, certo? Se você está com um problema no joelho, tem que analisar em que eu não estou sendo flexível, vamos dizer assim. Né? Então, essas são as leituras, como a gente fala, a leitura da paisagem, essas são as leituras que a gente pode fazer da nossa vida, no nosso corpo, para tentar viver melhor. Né? E na verdade é simples isso, porque se tu tiver um pouquinho de reflexão e de silêncio, você vai chegar a essas conclusões. Por que eu machuco sempre um dedo? Por que eu machuco sempre uma mão? E também a gente não precisa se judiar tanto, porque quando a gente não consegue pensar uma coisa, dar uma solução, você começa a bater na cabeça, né? Então a gente faz isso de outras formas. Por isso que a gente sempre fala que o corpo é muito mais inteligente do que a gente pensa. A gente acha que nossa cabeça é mais inteligente, mas o corpo é muito mais inteligente porque ele não tem os filtros todos que a gente tem na mente. Então as coisas aparecem no nosso corpo de uma maneira muito evidente. É por isso que existe a doença, né? Tem até um livro, eu indico para vocês, chama Doença como Caminho. Porque, na verdade, a gente mesmo está criando essas situações para poder enxergar que não está bem, né? Porque a gente não tem essa consciência, então a gente acaba inconscientemente e indiretamente criando essas situações. Então, quando eu tô lá tentando pensar, eu falo, ai, vai, como é que eu vou resolver essa situação? E quando eu não faço... Supletivo, primeiro grau, supletivo, segundo grau. Não sei se é da época de vocês isso. Nem existe mais isso. Mas se faz isso, a gente faz, o corpo faz isso, né? Assim como a gente faz, ai, que dor no coração, e bota a mão no peito. Então... e aí a gente acaba criando essas situações. Esse amigo, por exemplo, sempre bate a cabeça. Então, até quando ele vê uma barra, a gente avisa ele que não bata a cabeça, ele chega a ter vontade de bater a cabeça, porque ele é muito cabeça dura. Então, o que acontece? A gente tenta romper com uma força equivalente àquilo que é duro. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, que faz parte da lei da correspondência. Então, lei da correspondência, isso. Quanto mais resistência, maior a força necessária para quebrar essa resistência. Então, a gente, quando fica muito resistente, acaba vindo uma força grande para quebrar essa resistência. E se a gente fica mais consciente disso e procura flexibilizar, procura aprender, como o João falou, menos necessidade a gente tem dos acidentes, das doenças e das coisas que vêm assim, dando pancada. Mas tudo isso para dizer, então, que cultura é algo que a gente constrói a partir da nossa percepção individual. Portanto, a gente tem que trabalhar essa percepção, essa capacidade de dar uma interpretação para os eventos que faça com que a gente caminhe para frente. Quando eu delego, quando eu digo, não, isso aconteceu porque aconteceu, eu não posso fazer isso que o Bill Mollison falou, que é assumir a responsabilidade. Eu tenho sempre que dizer, tá bom, isso aconteceu, mas eu tô nessa situação por quê? O que isso me ensina, o que isso significa e que lição eu posso tirar disso para fazer diferente, para melhorar a situação, para minha vida de alguma maneira, para a vida de alguém que está próximo de mim. Então a gente precisa fazer essas perguntas, que é por que isso está acontecendo, o que isso significa. E a gente trabalha com uma ferramenta chamada permacultura, que tem toda essa significação conceitual, mas que tem as ferramentas práticas para a gente ir para o mundo e trabalhar com a coisa mais imediata que está logo ao redor do nosso corpo, que é o mundo natural, o mundo criado que está à nossa volta. É isso que está aí ao redor. As paisagens, os bens naturais, os animais, as plantas, e é com isso que a gente tem que se relacionar. Fora com as pessoas também, que deve ser talvez o maior desafio, se relacionar com as pessoas, mas também tá em observar a natureza das pessoas, assim como observar a natureza da natureza, para poder fazer essas pontes e criar esses destinos, criar esses futuros. A nossa ferramenta, principalmente, é a permacultura, com seus conceitos e técnicas para atuar no mundo prático, mas todas as ferramentas de desenvolvimento humano que a gente conhece, que a gente possa usar para trabalhar também o nosso campo interno, porque sem essa nossa habilidade, a gente não consegue manejar uma ferramenta. Então, pense uma pessoa que tem que lidar com uma faca para fazer alguma coisa, com uma enxada para fazer alguma coisa, mas ela não tem a menor habilidade para fazer aquilo. Uma vez a gente estava fazendo um trabalho e uma pessoa pegava a enxada com o dedo.
e dizer, escuta, não tem como você tá arrastando pedra rolada no chão assim para fazer um piso. A gente tava trabalhando todo mundo junto. Eu digo, você tem que empunhar essa enxada, você vai ter que pegar ela com a mão cheia, você não vai poder pegar com os dedos. Então essa é a parte mais importante, como é que a gente empunha as ferramentas que estão disponíveis aí. A permacultura está disponível desde a década de 70, todas as ferramentas na verdade estão disponíveis desde sempre, o trabalho tá na gente aprender a usar. É isso aí, pessoal. Então, na verdade, a gente teria que nos observar mais, observar o que acontece conosco para poder fazer mudanças. Porque o mais difícil de tudo é mudança de hábito. Essa é a coisa mais difícil que tem. Por isso a palavra permacultura é interessante, porque todo o processo é cultural. Então, como é que a gente muda a cultura? Certo? E esse que é o problema. Porque o fácil é eu pegar e dizer que a culpa é do governo. Esse é o mais fácil para qualquer coisa. Eu estou assim porque o governo aquilo, porque é uma coisa distante, eu jogo lá para algo distante, né? Mas a questão é como é que eu consigo mudar hábitos. Tu vê que o Brasil até agora a gente não conseguiu montar programas de separação de lixo, a gente não conseguiu fazer com que as pessoas não joguem lixo no chão, ou seja, você não consegue imprimir na população um aspecto cultural de que o coletivo, ou seja, o ambiente coletivo é importante. Por quê? Porque nós temos um processo muito forte do egoísmo, da lei de Gerson, como a gente dizia um tempo atrás, né? Uma propaganda que teve de cigarro, etc. Então, é importantíssimo a ideia do coletivo. Por quê? Porque as pessoas não se vê parte do coletivo. Assim como a gente não se vê parte da natureza, né? Então a natureza está lá e eu estou aqui. A reserva ambiental está lá e eu estou aqui. Eu não me vejo parte. Quando você não se vê parte, você não atua no todo. Então por isso que a pessoa diz assim, eu não me importo, né, com essa coisa do lixo, se estão queimando, se estão jogando fora. O não importar-se é não trazer para o seu porto. A palavra já está falando, eu não me importo, ou seja, eu não trago para o meu porto. Então como é que a gente vai fazer para que as pessoas mudem culturalmente o hábito para poluir menos? Não é fácil isso, porque a mudança do hábito é o mais difícil. Experimente parar de fazer alguma coisa. Por isso que tem tratamento para a pessoa que quer parar de fumar, para a pessoa parar de beber, porque a pessoa está prisioneira daquilo. É difícil se libertar daquilo, né? O mais fácil é você continuar fazendo aquilo, né? E romper com aquilo é uma coisa difícil. Eu parei de beber faz mais de 2 anos. Né? E para mim era normal, ia ali, comprava uma cervejinha, tomava uma cervejinha, estava muito quente, tá, pronto. De repente, eu tomei uma decisão de não fazer mais aquilo. Depois que tu te liberta daquilo, aquilo nem vem mais na tua mente. Você simplesmente aquilo não faz mais parte da tua vida, assim como o cigarro não faz mais parte da minha vida. Enfim, e pronto, aquilo se foi. Não existe mais. Então passa no supermercado, não enxerga aquilo, né? Então tu começa a romper com aquele padrão. Agora, como é que você muda esse hábito? Né? Nós, há mais de 10 anos, por exemplo, a gente não vê televisão. De repente tu rompe com aquilo. E aí tu nem te cansa com aquela coisa, com aquele modo daquela notícia, com aquela coisa toda. Aquilo não faz mais parte da tua vida. E aí tu tem um ganho com aquilo. Por quê? Porque tu mudou o hábito. Claro, falando em mudança de hábito positivo, obviamente, né? O hábito, sob uma certa visão, ele é sempre negativo, porque o hábito é uma cristalização e aí a gente perde essa capacidade de aprender. Na verdade, a gente está habituado a fazer as coisas no automático, então é um mau hábito, né, que a gente tem. Então a gente tem sempre que olhar para o hábito como algo não muito positivo, porque senão a gente não fica desperto, a gente não fica atento para o que está fazendo. Quando a gente está presente o tempo todo no que está fazendo, mesmo aquilo que a gente faz sempre não é um hábito, é aquilo, você está presente naquilo. Por exemplo, você almoça todo dia. Se você almoça todo dia presente, consciente, comendo a comida com aquele respeito, você faz aquilo todo dia, mas aquilo não é um hábito, não virou uma coisa automática que você não presta mais atenção no que está fazendo. E a proposta hoje era isso, que a gente crie o nosso dia, que a gente esteja mais consciente, tem milhares de ferramentas para tudo isso, e que a gente seja autor da nossa vida, esteja ali presente fazendo as coisas. Permacultura tem tudo a ver com isso, é uma ferramenta muito prática para o mundo, mas é uma ferramenta que nos transforma também, faz essa conversa entre o mundo externo e o mundo externo, e por isso que é tão construtivo. Externo e mundo externo e mundo externo. Externo do outro lado é interno, né? Tem a direita e a outra direita. E a outra direita. Eu tinha um amigo que nunca sabia se era direita ou esquerda para virar o carro. Só vira a direita, vira esquerda. Então era assim, era a direita e a outra direita. Aí dava certo.
Então, a ideia é essa, que a gente esteja mais presente na nossa vida, porque aí a gente não vai colher sem saber o que plantou. Não vai chegar naquele resultado e dizer, ué, e agora o rio tá poluído, tá assoreado, tá tudo desse jeito. E a gente vai pelo menos saber por que chegou naquele resultado. E sabendo por que chegou ali, pode plantar uma coisa diferente, pode escolher de uma outra forma. E a nossa proposta aqui com o Instituto desde sempre, né, é trazer essa ideia de que a gente pode construir uma cultura de permanência, que a gente é co-criador do mundo, que nós somos, junto com toda a criação, senhores também, criadores do nosso próprio destino, e é importante a gente ter essa consciência, porque senão a gente está sempre culpando o mundo das coisas e culpando os outros. A gente não pode, a gente assumir a responsabilidade pelo que faz. A ideia hoje era essa. Deixem aí os comentários para a gente continuar batendo um papo depois. Não sei se o João quer colocar mais alguma coisa. A gente antecipou a live das 8 para 7 horas, já faz tempo isso, né, que era às 8 horas, porque a gente tem o dia para criar hoje. E vocês também. Então a gente vai para a nossa lida. E eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso. Com a ação de vocês presente, criando esse dia. E criando de uma maneira positiva. É isso aí. Então a ideia é que a gente possa ser co-criadores. O planeta não foi criado, ele está sendo criado. Nós temos uma oportunidade de pelo menos não atrapalhar. Porque se a gente puder não atrapalhar, é uma boa escolha. Já é uma boa escolha, porque já estamos ajudando, né? Então já é uma grande coisa a gente dizer assim, não, eu não vou atrapalhar, então já não vamos atrapalhar. Ser menos um para botar veneno, ser menos um para poluir, ser menos um a criticar, ser menos um a, sei lá, qualquer coisa. De ser menos um a gente passa a ser mais um. Isso, sendo menos a gente já vira ser mais. Menos né? é mais. Então eu uma vez, vou contar uma história rápida, uma vez eu fui fazer me pediram uma consultoria num lugar onde era trabalho com dependentes químicos, né? E eu fui lá, né? E eles queriam umas palestras, umas oficinas, enfim. E aí eu peguei o diretor do lugar e eu disse para ele assim, mas cara, como é que tu lida com isso, sabe? Porque não é fácil, você já saber como conversar com a pessoa que é drogada de drogas pesadas, etc, etc, etc. E ele disse, não, que é o seguinte, eu já fui drogado, diz ele para mim, eu já fui drogado, então eu consigo conversar com eles, porque eu sei como é que é todo o processo, etc, etc, etc. Né? Então, tu vê como é interessante, então não tem um curso, uma formação que tu vai fazer para atender pessoas com dependência química. Se tu for drogado antes, tu tem uma capacidade maior para tentar atender essas pessoas. Né? Não sei se estou me fazendo entender. Mas a questão é o seguinte, ou seja, e ele dizia para mim assim, porque é o seguinte, o troço é bom, por isso que vicia. E ser viciado numa coisa, tu tá prisioneiro daquilo. É que é bom, a droga é bom, né? Ela traz um monte de problema. Mas não é que nem martelar o dedo. Imagina que o cara for viciado em martelar o dedo, por exemplo, ninguém vai ficar viciado em martelar o dedo. Chega na casa do cara, o cara tá com os dedos tudo sem as unhas, de tanto dar com o martelo. Não, ninguém vicia nisso. Alguém vicia numa coisa que traz um estado de prazer num determinado momento que depois tem um ônus, que é o que nós estávamos falando agora, né? Então, e ele me deu essa explicação, eu achei muito interessante, né? Porque, na verdade, todos esses processos têm um espaço de prazer que depois tem um ônus, tem um custo disso, né? Então, o que a Tati estava falando, ou seja, como é que nós vamos construir esse hoje para ter um futuro depois, né? Então, a permacultura vem daí. Como é que eu trato uma coisa com permanência, né? A partir da mudança de um hábito? Que hábito nós vamos mudar para tentar ter uma vida melhor depois? Sim, porque isso não quer dizer que a gente não deva buscar o prazer, o nosso bem-estar, a nossa plenitude. A questão é onde é que a gente procura, né? Se a gente procura nas coisas falsas ou se a gente procura nas coisas reais. E no fim das contas, as coisas essenciais e mais reais são as mais simples. É onde a gente precisa colocar menos energia, quando aquilo tudo flui de uma maneira espontânea. E isso é uma coisa que a natureza ensina de uma maneira espetacular. Na natureza tudo se cumpre ao seu tempo. Cada espécie está ali existindo conforme a sua formação, conforme a sua criação, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer, ou seja, a gente ser a gente mesmo, como uma rosa é uma rosa, como uma cavalinha é uma cavalinha, como cada animal é como ele é. E a gente, se for atrás dessa autenticidade, dessa autoria da nossa vida, a gente encontra esse prazer, essa satisfação, essa vida plena, numa base real, permanente.
numa base que continua porque não é falso, a droga, como o João falou, é falso, ou seja, você sempre precisa de uma nova dose. Então existe um consumo energético muito alto que custa, no fim das contas, a vida da própria pessoa. Quando eu vou num vórtice de buscar uma realização, buscar uma solução e uma plenitude, mas baseado naquelas coisas que são verdadeiras, porque podem permanecer, porque gastam pouca energia, aí eu vou chegar numa plenitude mais autossuficiente, né? Então, a autossuficiência é um elemento que nos ajuda a ver se a gente está no caminho certo ou não. Se a gente começa relações de dependência com as pessoas, com as coisas, a ponto do João, como falou, virar vícios, não tá, possivelmente, muito provavelmente, não é o melhor caminho, não é a melhor escolha. Então, isso é um bom termômetro, um bom indicativo para a gente ver se a gente está ficando mais autossuficiente ou se a gente está criando um peso na rede. Porque tudo está conectado, esse é outro princípio da permacultura, ou seja, existe uma grande teia, uma grande rede de vida onde as coisas estão todas unidas. Se eu começo a pesar nessa rede, eu começo a criar um ponto de tensão e um ponto de fragilidade onde as coisas vão tender a se romper. Quando eu nessa rede me sustento, eu sustento toda a rede também. Por isso que a gente diz que a gente, mudando a gente, melhorando a gente, muda o mundo, porque tudo está relacionado, tudo está conectado. A ideia de hoje era essa. Eu espero que vocês tenham gostado da live. A gente vai estar de volta no chimarrão na quinta-feira. Nós temos outras surpresas e novidades para a semana também. Sexta já não é a novidade, que vocês já sabem. Desde a semana passada, na sexta-feira, a gente está fazendo um encontro filosófico muito interessante, que ainda não tem nome, está sendo batizado aí. Quem tiver uma ideia, pode colocar. Às 7 da noite daí. 19 horas. Às 19 horas na Sexta-feira, 19 horas. O livro que a Tati falou, repete o livro aí, Tatinha. Eu vou falar o livro, e na quinta-feira de manhã a gente está de novo aqui às 7h30 com o nosso chimarrão. 7 horas. Agora 7 horas. Pessoal, o chimarrão com a Tati e o João é às 7 da manhã e o encontro de sexta é às 19 horas. A Tati já está ficando um pouco ato falho, deve ser porque eu quero fazer às 7h30. Já tem que ficar atento porque que tá falando errado. O livro é... Esclerose. Eu vou pegar o livro para vocês verem, tem outro livro dele também, então peraí, aguenta aí um pouquinho que eu já vou pegar. Bom, mas é isso. É interessante a gente pensar na vida em todo o simbolismo que ela se apresenta, começar a observar essas coisas. Quanto mais a gente observa, eu tenho dito que observar a natureza é fazer ciência e observar a natureza é sobrevivência. Então, se a gente observa essas coisas, é mais fácil viver assim, vamos dizer. O livro A Doença como Caminho. Não é fácil, né, a gente ficar doente e assumir a responsabilidade por aquilo, dizer a doença surgiu, caiu na minha cabeça, mas esse autor diz que não é assim que as coisas são. E é interessante, na realidade, porque quer dizer que nós somos responsáveis pela nossa saúde. Isso é uma boa notícia. Para mim, parece uma boa notícia. Então, A Doença como Caminho não é um livro novo, é um livro já antigo que está por aí circulando. E é interessante para quem quiser entender essas relações do corpo com as nossas atitudes mentais, psíquicas e sentimentais também. Ou seja, uma visão de vida integral, de saúde integral. E tem A Doença como Símbolo, que é dele também. E tem outros. Ele já... Mostra de novo. Rüdiger Dahlke. Em português é assim que fica o nome dele, em alemão deve ser diferente a pronúncia, mas é assim que é em português. E ele tem vários outros livros para quem se interessar. Se não me engano, o que saiu primeiro e que foi mais assim expressivo foi esse A Doença como Caminho, mas tem outros também. Vocês ali, o ser de vocês, a alma de vocês vai dizer qual é o melhor comprar e o que vai acrescentar mais para a vida de vocês. Eu espero que essa live tenha acrescentado também. Tenham um dia excelente, construído por vocês o máximo possível, em harmonia e coligações positivas com todo o entorno. É isso aí. Um bom dia a todos e obrigado por estarem junto com a gente aqui, embora virtual, mas é a forma que a gente tem agora.